O que eu trouxe aqui hoje, então, é uma pergunta e que tem a ver com a lição deste domingo, muito a ver. Quem é Jesus aos Hebreus? A introdução é muito bonita, olha o que nós trouxemos. Aos Hebreus revela a verdadeira identidade de Jesus como Deus. Em Hebreus, Jesus é apresentado como maior do que a religião ou qualquer ser angelical. Jesus é maior do que Abraão, Moisés, Davi e todos os outros líderes que o mundo já viu. Jesus é maior que o sacerdócio levítico e todos os profetas. E por fim, Jesus é a revelação completa de Deus. É este o caminho que nós vamos andar então. Vamos ver a leitura inicial aos Hebreus capítulo 1, verso de 1 ao 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Baseado nesses 3 versículos, eu faço uma pergunta, então, quem é Jesus? A partir do que nós acabamos de ler, no versículo de número 1, resumidamente, Deus está nos apresentando o seu Filho. O seu Filho. Aquele por quem Deus nos falou nos últimos dias. Ele nos falou através de muitos meios, mas nos últimos dias Ele trouxe a maior de todas as revelações e falou-nos pelo seu Filho. Então Jesus Cristo, primeiro, Ele é o Filho de Deus. Na lição do próximo domingo, vai ser repetido isso muitas vezes, que quando a Bíblia fala que Jesus Cristo é o Filho de Deus, bem entendido, não está dizendo que Ele é um filho. A Bíblia é bem clara e específica ao dizer que Ele é o Filho de Deus. Quando especifica que Ele é o Filho, está dizendo que Ele é único em sua relação com o Pai. O Pai não tem mais nenhum filho no mesmo nível, na mesma categoria de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho unigênito do Pai. Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus. Nós somos filhos, mas numa categoria diferente. Jesus é o único que participa da divindade. Ele é igual ao Pai. Em tudo, em eternidade, em majestade, em glória, em poder, em tudo. Então ele é apresentado aqui aos Hebreus como o Filho. E para complementar essa ideia da filiação que faz Cristo ser igual ao Pai, é preciso ler os Evangelhos. Nós vamos ler alguns textos também dos Evangelhos, onde nós encontramos ou Jesus falando, ou o próprio Pai falando, que ambos são exatamente iguais. Em tudo quanto nós podemos imaginar que vem de Deus, que pertence a Deus. Tudo que pertence ao Pai pertence ao Filho. Mas vamos para o verso de número 2. Diz aqui no verso de número 2 que este Filho, que é a maior revelação de Deus para a humanidade, Deus o constituiu herdeiro de tudo, e foi por ele também que Deus fez o mundo, por quem fez também o mundo. Aí vem o verso 3 que traz essa resposta que eu coloquei aqui. Vamos ver, está escrito no 3 de novo. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Jesus não é somente Filho de Deus, mas Ele, na vinda dEle, na revelação dEle a este mundo, Ele trouxe a revelação, a expressa, a exata imagem do Deus invisível.
Tudo quanto o Pai queria manifestar, dizer, expressar, Jesus trouxe essa expressão para nós, para a terra. Essa palavra aqui diz o seguinte: expressa a imagem da sua pessoa. É a principal frase que eu quero colocar ênfase. Mas para colocar ênfase nela, vamos dar um salto aqui. O termo, na Bíblia atualizada, pega um pouquinho mais do sentido mais literal do grego. Lá no original grego, a palavra é expressão exata. Jesus é a expressão exata daquele a quem ele veio revelar, o Pai. No grego, essa palavra expressão exata é carácter, que significa duplicata exata. Da onde vem a palavra caracteres? São características, né? É daí que vem, com um significado específico, duplicata exata. O termo, que diz que ele é a expressão exata do ser divino. A palavra ser, no grego, hipostasis, significa natureza. Então, que nós não estamos falando de aparência física, nós estamos falando daquilo que Deus é em seu ser, na sua essência, na sua substância divina, eterna, incriada, infinita. Jesus veio trazendo exatamente a imagem do Pai, a revelação do Pai, a expressão exata do ser divino. É como se nós disséssemos assim: Jesus é a cópia original do Pai. No capítulo 1 ainda aos Hebreus, Deus quer nos falar então sobre esta correlação que existe entre o Pai e o Filho. Porque para dizer que Jesus é maior do que o sacerdócio, que é maior do que Moisés, Abraão, Davi, para dizer então que o Senhor é superior a tudo isso, o Espírito Santo usou alguém para escrever essa carta. Essa carta ninguém sabe quem escreveu ela. Tem vários nomes, que pode ser, entre vários nomes, um pode ser escritor, um homem de Deus, mas ninguém sabe exato quem é. Mas isso não importa, sabe por quê? Porque o que está sendo dito aqui está sendo dito pelo Espírito Santo. Essa é uma carta de Deus para nós, do Espírito Santo para a igreja. Então o Espírito Santo continua ainda mostrando quem é o Filho, a superioridade e a sua igualdade com o Pai. O Pai está falando, e ele distingue o Filho dos anjos, porque já teve quem confundisse Jesus com anjos. Aqui mesmo na cidade de Trindade tem uma seita que há uns anos atrás, nas literaturas deles, eles estão mudando, eles mudam todo ano, eles mudam as literaturas, muda a Bíblia, muda tudo. Numa das literaturas dessa seita, dizia que Jesus era o arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel é uma criatura, é um grande anjo, é um anjo-chefe, é um anjo glorioso, mas é uma criatura. Jesus é infinitamente superior ao anjo Miguel ou Gabriel. Eu disse Gabriel, é o arcanjo Miguel, que era comparado, eles usavam comparar não, dizer que Jesus era o arcanjo Miguel. Mas Jesus nunca foi arcanjo, Jesus é Deus. Foi Jesus que com o Pai criou o arcanjo Miguel. Quando ele não existia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo planejou criar o arcanjo, querubim, o serafim, todos estão abaixo dele, infinitamente abaixo. Então o Pai distingue o Filho dos anjos, pois qual dos anjos disse jamais? Ou seja, Deus disse: as coisas que eu digo para o meu filho, eu não digo para anjo não. O que é que Deus diz para o seu filho? Tu és o meu filho, eu hoje te gerei,
E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Uma observação da palavrinha, que eu estudei essa lição já gravei, já coloquei ela na internet. Se alguém quiser ver, depois vai dar uma olhada lá, porque lá tem outro rumo. Aqui eu peguei realmente um apêndice para acrescentar algo mais. Inclusive estamos gravando para colocar mais esse subsídio para professores pelo Brasil afora, que vai pegar esse assunto para ampliar as suas aulas. Então aqui, queridos irmãos, a palavra gerei, eu estudei ela, eu queria dizer isto, né? Essa palavrinha, eu hoje te gerei. A palavra gerei aqui não tem nada a ver com princípio de existência. Tem a ver com a natureza divina. Tem a ver com a relação e de igualdade com o Pai. É uma palavrinha de difícil compreensão, eu percebi estudando isto, de que não há uma explicação muito completa para o porquê essa palavra aparece em alguns textos, porque de fato não tem nada a ver com criação. Eu até usei uma expressão na aula que eu gravei, dizendo que se o Senhor Jesus é um Filho de Deus por geração, então é uma geração eterna, que nunca teve início. Embora essa não é toda a explicação ainda. Mas se tivermos que entender que a geração aqui é algo que diz respeito à existência eterna do Filho de Deus, então é uma geração eterna. Porque não tem nada a ver com o princípio de dias. Jesus não teve o princípio, como o Pai também não tem princípio. Então o Pai diz claramente aqui, tu és meu filho. Ele distingue Jesus dos anjos, e os anjos são criaturas gloriosas. Mas aqui nós estamos falando de alguém muito mais glorioso. A Bíblia diz que ele é mais glorioso do que o céu. Segundo, Hebreus 1:6, o Pai ordena que todos os anjos o adorem. Agora imagine os irmãos, se os anjos são criaturas gloriosas, belíssimas, santas. O Pai diz o seguinte para essas criaturas gloriosas, e quando outra vez introduz no mundo o primogênito, esse vocábulo aqui, esse termo primogênito, diz respeito à preeminência, à primazia de Cristo sobre a criação. Também não tem a ver com o sentido de que a gente às vezes traduz de primeiro filho. Não. Primeiro como se não existisse um dia e depois foi criado. Não. Aqui é primogênito no sentido de preeminência, primazia sobre a criação. Aliás, Cristo, ele é o primogênito da criação, ele é o primogênito dos que morreram e ressuscitou, ele é o primogênito de entre os mortos, ou seja, é o primeiro da ressurreição absoluta e definitiva, ele é o primeiro em toda a nova criação de Deus. Quando entrarmos no céu, nós seremos representados imediatamente por Ele lá no céu, porque Ele é o representante, é o irmão mais velho, é o príncipe da nossa salvação. Então Ele nos representará e nós olharemos para Ele, para saber como é que nós devemos nos portar no céu, inclusive na presença do Pai. E Ele vai fazer exatamente como nós temos que fazer. Por isso que a Bíblia diz que Ele se sujeita ao Pai, para ser exemplo, para ser uma lição viva, para a nova criação que Ele gerou aqui com a sua morte na cruz. Eu acredito que Jesus vai ficar nos ensinando por milhões de anos lá no céu, coisas que a gente nunca entendeu, compreendeu, que Ele vai nos ensinar, porque Ele será o mediador entre nós e o Pai eternamente, irmãos. Ele não foi só o mediador, Ele é o mediador. A Bíblia diz que agora mesmo Ele está executando o sacerdócio eterno, e a Bíblia diz que Ele assentou-se à direita do Pai e Ele intercede por nós. Então, quando chegarmos no céu, Ele vai ser o nosso guia. A Bíblia diz que Ele nos guiará às fontes das águas da vida.
Ele nos guiará na adoração, Ele nos guiará nas avenidas celestiais, nos milhares de quilômetros quadrados, né, que compõem a cidade celestial. Ele nos guiará nas mansões celestiais. Ele disse que ia preparar lugar para nós. Ele que vai nos apresentar os lugares. Ele que vai dizer: olha, esta família vai para aquela montanha gloriosa, brilhante lá, essa família vai para lá, essa vai para lá, para lá. Agora não esqueçam, tal hora é a hora do culto. Aí todo mundo volta para a praça central da cidade celestial. Eu estou só estou tentando desenhar um quadro muito pálido, porque no céu a coisa é muito mais elevada que a mente pode pensar. Tá bom? Mas é importante, só que eu quero deixar frisado que Jesus é adorado pelos anjos e o Pai dá ordem para os anjos que o adorem. Eu não vou entrar ainda agora nessa questão não, mas guarda isso. Se o Pai dá ordem aos anjos que adorem o Filho, por que tem pessoas que resistem aqui na terra de adorar o Filho de Deus? Os anjos são maiores em poder do que nós, são maiores em glória do que nós, já estão na presença de Deus. E o Pai disse: adorem o Filho. Irmãos, acho que a gente tinha que sempre cair com o rosto em terra e adorar a Jesus na sua santidade, porque na sua grandeza, santidade, pureza, Ele desceu até a nós e se fez de servo. E foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Tem alguém que merece mais elogios, mais gratidão, mais aplauso do que Jesus? Não tem ninguém nesse universo. Se aplaude muitos ídolos, né? No futebol, no automobilismo, nas Olimpíadas, os melhores atletas. A gente aplaude porque o indivíduo é bom mesmo, ele fez algo grandioso. E aí você volta para Jesus Cristo, menino, você tem que viver dando glória a Jesus, glória a Deus, aplaudindo e exaltando o nome dele. Ele é maior em tudo e é o melhor amigo, é o único que é verdadeiramente o seu amigo. Continuemos. Hebreus 1:8. Aqui o Pai chama o Filho de Deus, o próprio Pai chama o Filho de Deus e fala do seu trono. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Que lindo, que maravilha. O Pai chama o Filho de Deus e diz que o trono dele é um trono de equidade, de permanência. Glória a Deus. Então ninguém precisa de ter medo de chamar Jesus de Deus. Ele é Deus igual ao Pai. Aí você fala, são muitos deuses? Não, é que eles são tão unidos que a gente só vê na realidade um Deus. Porque o Pai e o Filho são um em tudo. Tudo. Vontade, escolha, decisões. Eles são igual, exatamente igual. Tudo que o Pai faz, o Filho também faz. Mas depois a gente vai ler os textos lá na frente. Vamos terminar aqui com o capítulo 1, e aí vamos com alguns reforços paralelos para continuar trabalhando com esse tema aqui. Olha, o Filho é igual com o Pai. Hebreus 1:9, o Pai recompensa a fidelidade do Filho. Isso é na sua missão terrena. A Bíblia diz que Ele unge o Filho com óleo de alegria. Amaste a justiça? Olha o caráter de Cristo. Cristo era justo. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Isso agradou o coração do Pai. E por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Então Jesus foi, na sua plenitude humana, Ele foi um homem cheio do Espírito Santo. É o que nós devemos ser. Ele é o modelo. Ele nos ensinou como viver segundo a vontade de Deus.
no terceiro século da era cristã, surgiu falsas interpretações a respeito do Deus Trino, da divindade de Jesus, da personalidade do Espírito Santo, e uma dessas doutrinas heréticas, falsas, foi defendida por um presbítero da cidade de Alexandria, no Egito, chamado Ário. Aí surgiu o arianismo. Ele era muito culto, mas ele ensinava que Jesus não era igual ao Pai. Ele ensinava que Jesus era menor do que o Pai e, de fato, Jesus era apenas uma criatura que o Pai tinha criado no princípio. Então ele tira de Jesus Cristo a sua igualdade com o Pai e também a sua divindade. E aí, para não ficar muito feio, né, porque quem fala uma coisa dessa vai ficando feio, ele disse, não, mas ele é um Deus. Aí ele coloca Jesus como sendo um Deus com D minúsculo, como se então houvesse vários deuses na hierarquia, né, divina. Ele acha que dando esse status para Jesus de um Deus com D minúsculo, ele iria resolver o engano que ele já tinha cometido. Mas aí ficou pior, porque Jesus nunca, jamais foi um Deus. Ele é Deus com o Pai, Deus eterno, Deus verdadeiro com o Pai. Ele não é um Deus. Essas colocações são erradas, são distorcidas, não combinam com o resto da Bíblia. E nós vamos ver agora isso aqui. Essas doutrinas que começaram bem cedo lá, ainda segundo, terceiro e quarto século, tem ramificações dela hoje, em toda parte do mundo, de outras formas. E aí a gente tem que falar o nome agora. Uma das ramificações do arianismo é defendido pelas Testemunhas de Jeová, que não acredita que Jesus é um com o Pai e não o chama de Deus e nem o adoram. Então é para fazer uma apologia, uma defesa da nossa fé, que eu faço as perguntas. A primeira pergunta: se Jesus não é igual ao Pai, como pode ele fazer as mesmas obras do Pai? Aí você fala, onde está escrito? Vou te mostrar onde está escrito e vou usar a tradução Novo Mundo, que é a tradução da Bíblia dos Testemunhos de Jeová, que é a única Bíblia que não é aprovada em lugar nenhum, só eles que aprovam. Mas o resto, todos os segmentos religiosos do mundo, cristão não aceita, porque a Bíblia deles não foi traduzida por pessoas abalizadas que conheciam hebraico e grego. Eles fizeram uma montagem para defender as heresias deles. Então eles traduziram do jeito que eles acharam que seria melhor para eles. Se Cristo não é Deus, não é igual ao Pai, como pode ele fazer as mesmas obras do Pai? Você se atreveria a dizer, eu vou fazer a obra de Deus? Tem gente que fala, mas isso é errado. Sabe por quê? A obra de Deus não pode ser feita por homem algum. A obra de Deus é obra de Deus. Você é um cooperador, você é um voluntário que se coloca na mão de Deus e diz assim, eis-me aqui, Senhor, se tu podes usar minha vida, me usa. Mas você sair e dizer, eu vou fazer a obra de Deus, se ela é de Deus, então já não é do homem, e você não pode fazer porque você é homem. Então vamos lá, o versículo é esse aqui. Olha que versículo, eu peguei na tradução Novo Mundo, embora eles mudam muito, mas aqui ainda está dando para, na própria palavra deles, combater os erros deles. Olha aqui, em vista disso, Jesus lhes disse, digo-lhes com toda certeza, o Filho não pode fazer nenhuma única coisa de sua própria iniciativa, mas somente o que ele vê o Pai fazer, pois as coisas que ele faz, o Filho também faz da mesma maneira. João 5,19. A pergunta minha é o seguinte, que maneira que Deus faz as coisas? Deus faz as coisas da maneira de Deus. Deus não faz as coisas dele à minha maneira. Não, ele faz da maneira de Deus, dele. Jesus faz
todas as coisas à maneira do Pai. E o Pai é Deus, então ele faz à maneira de Deus. Como é que pode ele fazer as coisas da forma de Deus, à maneira de Deus, se ele não for Deus? Seria a mesma, então, incoerência que eu disse de alguém que diz: eu vou fazer a obra de Deus. Se você vai fazer a obra de Deus, então essa obra já não é de Deus. E se ela é de Deus, você jamais poderá fazer. Então, o Senhor Jesus diz aqui na Bíblia que ele faz as obras do Pai exatamente como o Pai faz. Então ele tem que ser Deus para fazer isso. Senão ele seria uma pessoa completamente desnorteada para falar uma coisa dessa. Mas é claro que ele não é, né? Ele é filho de Deus. Segunda pergunta: se Jesus não é eterno, como pode ele dar a vida eterna? Na Bíblia, tradução Novo Mundo também, ainda pega um versículo aqui, que com a própria Bíblia deles ainda dá para mostrar o erro deles. Eu lhes dou vida eterna. Quem está falando é Jesus. Elas jamais serão destruídas, e ninguém as arrancará da minha mão. Ele está falando das ovelhas, né? Jesus só pode dar a vida eterna se ele tiver a vida eterna. E ele garante que pode dar a vida eterna. E vida eterna é a vida de Deus. Se ele diz que vai dar, é porque ele tem. E se ele tem, então ele tem que ser Deus. A lógica é esta. Terceira pergunta: se Jesus não é Deus, por que aceitou ser adorado? Se na própria lei de Deus está dito: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Se ele não era Deus e aceitou a adoração, então ele não pode ser um bom homem, então ele não pode ser um bom pregador, então ele não pode ser um bom profeta. Ele é um falso, ele é um enganador, ele é um simulador. Como é que pode, se na Bíblia, na lei de Deus está dito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e então o indivíduo chega e aceita ser adorado? Ou ele é Deus ou é um louco, um maluco, né? Mas Jesus aceitou ser adorado porque ele era Deus. Jesus nunca agiu de forma incoerente. Jesus era o homem mais coerente e sábio que esse planeta já viu. Ele comunicava, destilava amor, coerência, justiça, honestidade, pureza, gentileza. Tudo que era de bom que você pode imaginar estava concentrado em Jesus. Então agora vamos na questão do adorar. Acho que eu tinha que ter falado aquilo que eu falei agora, mas eu busco lá atrás. Eles não traduzem a palavra adorar para Jesus. Antigamente era prestar homenagem, agora nem isso mais eles estão colocando. Estão só colocando que as pessoas prostraram, ajoelharam, mas não falam que elas fizeram isso como um ato de adoração, embora antes colocavam como prestar homenagem, mas nem isso estão colocando. Mas na Bíblia deles fica sempre uma coisa para trás, que eles não dão conta de adulterar tudo, e sempre fica alguma coisa para trás que depõe contra eles. Aí eu fui aonde? Fui no Apocalipse, na tradução Novo Mundo também, para não dizer, né, que nós estamos pegando na nossa tradução, que é digna, que é aceitável, que é aprovada no mundo inteiro. Aliás, a tradução brasileira aqui de João Ferreira de Almeida tem crédito no mundo inteiro. Uma das melhores traduções da Bíblia é esta Bíblia que nós usamos. Isso é comprovado, irmãos, por eruditos, por gente, sabe, que fala idiomas, que tem experiência com línguas originais, tradutores, homens que gastaram a vida inteira estudando para fazer a coisa certa, bonita, bem feita. Então vamos lá, Apocalipse 5,12, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto. Então não tem dúvida que está falando de Jesus, né? De receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ainda, e os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Milhões e milhões vão adorar
aquele que foi morto, o cordeiro que foi morto, que é digno de receber todas essas honrarias e todas essas palavras de exaltação. Só Deus, né, merece estas manifestações tão elevadas assim. No próprio livro do Apocalipse, se você for lendo lá no final do livro, quando João, que está recebendo a revelação, tem um anjo ali perto dele, falando as últimas palavras para ele, a Bíblia diz que João prostra aos pés do anjo. Ele está tomado por uma emoção tão grande que ele se prostra nos pés do anjo. O anjo diz assim: não faças isso, porque eu sou conservo teu, nós somos servos juntos. E aí o anjo fala assim: adora a Deus. É porque de fato a adoração é exclusiva para Deus. Só Deus deve ser adorado. E Jesus só aceitou a adoração porque ele era Deus, é Deus, sendo igual ao Pai em tudo. Verdade fundamental, porque aí agora a gente já tem que ir partindo para uma conclusão. A verdade fundamental baseada nisso aqui, olha o texto, Hebreus 7:25. Portanto, pode salvar também perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7:25. Então, quero saber por que ele chegou à conclusão de que Jesus pode salvar todos que se chegam a ele. Por conta de tudo que ele vinha descrevendo a respeito de Jesus. Ele pode salvar, porque ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna também. Essa é a conclusão que ele está levando a gente a chegar. O escritor aos Hebreus, lá ainda no capítulo 2 ainda, ele fala assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Ele chega a essa ênfase de dizer tão grande salvação, porque ele diz o seguinte: se você não atentar para esta salvação manifestada por meio de Jesus, não tem outra. Não tem outro caminho, não tem outra solução. Como escaparemos nós? A pergunta subentende uma resposta negativa: não escaparemos. Se não atentarmos para o que Cristo fez, para aquilo que Ele é e fez, não há salvação. 1 João 5,20, olha que texto, que lindo esse versículo. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Vamos ler juntos? Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele pode nos salvar porque Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Salvação subentende comunicação da vida eterna. Se alguém diz assim: eu sou salvo, é porque você creu em Jesus e a promessa é esta: quem nele crê tem a vida eterna. E este é o verdadeiro Deus. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2,13. A tradução Novo Mundo das Testemunhas de Jeová muda este versículo para tentar tirar essa verdade de que Jesus é grande Deus e também Senhor. O mesmo que é Senhor é também Deus. O mesmo que é Senhor e Deus é Salvador. Quero mencionar só isso aqui para terminar. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Os testemunhos de Jeová não querem adorar Jesus, mas diz que adora a Deus. Eles dizem que não adoram Jesus, mas diz que adora a Deus. Mas Jesus está dizendo aqui que nós devemos honrá-lo com a honra que nós damos ao Pai. Que honra que nós damos ao Pai? A honra de Deus, a glória de Deus, a exaltação de Deus.
Você vai chegar diante de Jesus diferente? Jesus disse para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Só com este versículo aqui você acaba com toda a visita dele lá na sua casa. Quando ele chegar de 2 lá, com a pastinha na mão e tal, você fala, não, é o seguinte, nós só vamos conversar se você honrar Jesus como você diz que honra Deus, Jeová. Ah, não, vamos entrar ali, vamos todo mundo ajoelhar e vamos começar a dar glória a Jesus. Irmãos, eles não vão ficar na sua porta 5 minutos, porque eles não querem adorar a Jesus a custo nenhum, dão a Jesus essa alcunha, né? Essa alcunha horrorosa de Deus com D minúsculo, e na realidade eles não honram a Jesus e também não honram o Pai de coisa nenhuma. Deus te abençoe, Deus abençoe nossos irmãos que vão ouvir essa aula, esse ensino. Deus abençoe as igrejas em toda parte deste grande Brasil, os pastores, os pregadores. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Voltar para casa em paz, chuvinha suave caindo aí no telhado, né? Todo mundo vai chegar tranquilo, Deus vai dar uma noite gostosa, bom descanso para todos, e amanhã um novo dia de bênção e de vitória para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Oremos. Querido Pai Celestial, nós te louvamos nesta hora pela vida de todos que se reuniram neste lugar para ouvir tua palavra, para te louvar. Obrigado, Senhor, pela vida de teus filhos, homens e mulheres que o Senhor escolheu para estar no teu santuário dia após dia. Obrigado, Senhor, que a tua bênção se estenda a todos os nossos queridos irmãos que em toda parte estão compartilhando, Senhor, desta palavra, estão recebendo a tua palavra, estão levando esta palavra para outros corações, para outras vidas. Abençoe e usa em tuas mãos. Nós oramos por todos os teus servos, filhos, professores, pregadores em toda parte da terra. Em nome de Jesus, agradecemos e todos podem dizer amém, amém. E amém. Está terminado. Deus abençoe a todos.